Fala, parceria, professor Vareta na área, para hoje a gente falar da geopolítica do petróleo. Tema importante, fontes de energia sempre cai e tem várias oscilações de preço que você precisa entender o porquê e entender como ela afeta a economia mundial. Então, vem comigo, solta a vinheta. Vem com o pai, moleque, porque aqui é Geo Raiz, geografia com lousa e giz, para hoje falarmos da geopolítica do petróleo. Cara, e vou fazer o pedido no começo dessa vez, curte esse vídeo, se inscreve no canal, dá uma força para o canal Geo Raiz crescer, deixa aqui já o meu Instagram e aqui na descrição tem um curso gratuito de geografia física. Cara, é um dos temas que mais cai, você sabe disso, se você quer estudar geografia física de graça, vai lá. Sem enrolação, vem com o pai, moleque. Olha o acento errado, vamos consertar. Aí, aqui quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, você sabe que o petróleo é uma fonte de energia não renovável, ela é finita e ela é, desde ali da segunda revolução industrial, pouco depois disso, a principal fonte energética do planeta, certo? O mundo depende do petróleo. O petróleo é tão importante como fonte energética que o aumento do preço do petróleo é um dos fatores capazes de causar um aumento de preços em cadeia mundial. Quando nós falamos atualmente, 2022, do mundo passando por uma inflação, Estados Unidos, Europa, Japão, Brasil, um dos fatores globais que afeta a inflação em todo mundo é o aumento do preço do petróleo, certo? O aumento do preço dos combustíveis fósseis. Entenderam isso? Isso aqui é extremamente importante para a gente poder seguir a aula. Cara, petróleo é um bem finito e a maior parte das jazidas de petróleo do mundo estão nos países do Oriente Médio, certo? E são países que não têm muita coisa além de petróleo. O que esses países decidiram fazer? Em 1960, ao invés deles brigarem, eu vou vender mais barato, não, promoção, aqui eu compre um, leve dois. Não, eles pararam de brigar por preços e criaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O que é a OPEP, cara? Ela é um cartel, certo? Eles controlam tanto a produção quanto a comercialização de petróleo para manter o preço sempre num nível que lhe permita ter uma boa lucratividade para que eles ganhem o máximo possível enquanto o petróleo for utilizado. Hoje, a OPEP, aí século XX, ela também faz, a gente chama até de OPEP+, botar um maisinho aqui, ó. Tem a Rússia faz parte desses acordos porque a Rússia é um enorme produtor de petróleo, é o maior produtor de gás natural do planeta, então ela também tem uma capacidade muito importante de influenciar no preço do petróleo no mundo. Mas vamos lá, quando a gente pensar em Oriente Médio como área detentora das grandes reservas de petróleo, eu quero que você entenda que além de petróleo é uma área de muita instabilidade política. Cara, eu brinco com meus alunos que é o seguinte, que eu nunca consigo repetir minhas aulas de Oriente Médio. A minha aula de clima, muitas vezes é a mesma aula de clima, porque o clima não está mudando. Em compensação, a aula de Oriente Médio sempre muda. Por quê? Porque tem sempre uma instabilidade política. É uma primavera árabe ali, é uma confusão com o Iraque aqui, com o Irã acolá, é a guerra da Síria, Israel-Palestina, sempre tem alguma coisa acontecendo. E essa instabilidade política vai afetar o preço do petróleo. Então vamos lá. O primeiro grande choque do petróleo é em 1973. E ele é um aumento que, se não me falha a memória, o petróleo sai de 3 para 11 dólares o valor. Cara, ele quase quadruplica de preço. Botei aqui 350% porque eu sou ruim de biologia, não quis fazer a conta certinha. Então, é um super aumento de preço. Motivado pelo quê? Pela guerra de Yom Kippur. Olha lá a instabilidade política. Em 1967, ocorreu a Guerra dos 6 Dias, onde países árabes tentaram invadir Israel por não aceitar a criação do Estado judaico no meio da Palestina, e Israel tomou a área desses países, como as colinas de Golã da Síria, a península do Sinai do Egito e a Cisjordânia. O que aconteceu? Essa guerra aqui de Yom Kippur, você vai ter que esses países árabes vão tentar fazer uma contraofensiva para retomar essas partes. E não conseguem, eles perdem.
Porém, os outros países árabes resolvem fazer o quê? Um boicote ao petróleo. Os Estados Unidos apoiou Israel aqui. Então o que eles falam? Militarmente nós estamos perdendo. Então toma essa na sua economia. Vamos reduzir a produção e vamos botar o preço do petróleo na lua. Você, Estados Unidos, você, Europa, que apoiam Israel, vocês dependem do nosso petróleo. Então agora chora no preço. Pegaram o preço e jogaram para o alto. Isso gerou uma crise econômica em escala mundial. Você vai ter muita gente que vai falar que aquele welfare state, o estado de bem-estar social construído na Europa, nos Estados Unidos, ele começa a morrer aqui, porque o custo de manutenção desse estado com o preço do petróleo muito alto levou ao endividamento do estado que não pôde mais manter aqueles benefícios. E a partir daí até que a teoria neoliberal vai ganhar força. Aí vai ter, não dá para trocar por outra coisa? Não. Você não consegue mudar a matriz energética de um país num estalar de dedo. A Alemanha está sofrendo bastante com isso atualmente. Ela reduziu depois de 2011, dos acidentes de Fukushima, ela zerou praticamente a energia nuclear. O que ela fez para substituir? Ela comprou gás da Rússia enquanto ela constrói energia verde, bonita e renovável. Beleza. Só que ela hoje depende da Rússia. E a Rússia está fazendo um tumulto. Olha que doideira. Você reduz a dependência aqui e você cai ali. Não é fácil mudar esse padrão. Então, a crise econômica vai estar lá no mundo todo. Se você pegar o milagre econômico brasileiro, ele acaba em 73. Por quê? Porque isso vai afetar a economia mundial e vai afetar o crescimento econômico brasileiro. Quando já dá uma instabilizada, parece que está tudo melhorando. Bum! 1979, começa a guerra Irã-Iraque, depois a Revolução Iraniana. Olha aí, Revolução Iraniana, instabilidade. Guerra Irã-Iraque, instabilidade. Irã e Iraque são a segunda e terceira maiores reservas de petróleo do mundo, ficando só atrás da Arábia Saudita. Naquele momento, então, eles eram mais importantes ainda. E essa guerra vai fazer com que você tenha novamente um aumento do preço. Olha o que aconteceu esse aumento do preço. Vários países do mundo começaram a pensar o seguinte: temos que reduzir a nossa dependência do petróleo do Oriente Médio. Não dá para toda vez que eles tiverem algum problema, alguma crise política, a gente pagar mais caro e a gente pagar essa conta. Então, a partir daqui, muitos países vão ter duas alternativas. Alguns países como Inglaterra, Noruega, Venezuela, até Rússia, Estados Unidos, Brasil, vão aumentar a pesquisa e a prospecção de petróleo no seu próprio continente. O boom do crescimento do petróleo extraído no Brasil é nos anos 80, a mesma coisa com Noruega, com México. Muito país vai falar, cara, vamos aumentar nossa produção nacional porque a gente importa menos e a gente reduz essa dependência. Em vez de eu importar 70% do petróleo deles, eu vou produzir 70% em casa e vou importar só 30%. Eu reduzo esses impactos. Outra coisa que aconteceu aqui foi busca por fontes alternativas de energia. E aqui o Brasil foi fodão, mano. Por quê? Porque o Brasil vai criar, entre um choque e outro, o pró-álcool. A ideia do álcool para substituir a gasolina. Ou para substituir a gasolina é substituir o petróleo. A gente cria justamente aqui e vai trabalhar muito com esse pró-álcool. A década de 80, galera, principalmente a segunda metade, vai ser um choque ao contrário. Por que um choque ao contrário? Você vai ter com o Brasil produzindo mais petróleo, Noruega produzindo mais, Inglaterra produzindo mais, México produzindo mais, fontes alternativas. O que aconteceu? Bum! Superprodução. Superprodução leva à queda do preço. E o preço caiu bastante. Se no auge do preço aquele chega a $35 o barril, aquele volta a cair para 10, para 8, não vou lembrar de cabeça os preços. E isso faz com que todo mundo volte a comprar petróleo árabe e o investimento em fontes alternativas se reduza. O próprio pró-álcool começa a sofrer muito e vai acabar nos anos 90 por causa disso. Não é acabar com a produção de álcool combustível, mas acabar aquele monte de benefício. É importante falar que alguns países como Venezuela e como países ali do Oriente Médio, eles são dependentes do petróleo. A economia deles, quando o petróleo está mais caro, elas vão bem. Quando está mais baixo, elas vão mal. Isso já foi cobrado em provas. Foi cobrado em prova principalmente pensando nas variações mais recentes. Eu escolhi algumas para falar. A crise de 2008 gerou um freio na economia. Quando a economia mundial freia, o transporte se reduz, o consumo de petróleo cai e o preço do petróleo baixa. Depois a economia vai se reacendendo, o preço do petróleo chega a ultrapassar em 2014 os $100 o barril, só foi chegar nesse preço de novo agora, com a crise da Ucrânia e Rússia.
Ele ultrapassa $100 o barril, porém, em 2015 ele tem uma forte queda. Em 2015, ocorre um acordo entre Irã e países Estados Unidos e países europeus que tiram as sanções econômicas do Irã, então o Irã volta a poder vender mais petróleo e os Estados Unidos começam a produzir muito combustível a partir do xisto e reduz as suas compras. Isso vai gerar um excesso de petróleo no planeta e uma super queda do preço, cai lá para perto de, como é que chama? Perto de 40, 45 dólares novamente, sai de 100 para 45 e isso aí ajuda a quebrar a Venezuela. Mano, a Venezuela é um país com diversos problemas. Ah, mas é só a crise política, a crise econômica? Cara, é um país que historicamente viveu com 95% da sua economia ligado ao petróleo. Quando o preço sai em 6 meses de $100 o barril para $40 o barril, não há economia que resista. Por isso que um dos maiores erros da Venezuela é não ter diversificado a sua economia, não importa em que sistema que fosse. Qualquer um que estivesse governando a Venezuela ali, é o início do caos. Não defenderam o Maduro, que já devia ter saído faz tempo, mas tem essa questão do preço do petróleo. 2020 começou a tal da pandemia e a partir disso a gente parou a economia mundial. O preço do petróleo caiu e chegou a ser vendido até o petróleo futuro com preço negativo. A gente teve umas mínimas históricas do preço do petróleo. 2021, foi o reaquecimento. Esses países da OPEP que tomaram prejuízo em 2020, o que eles fizeram? Eles não botaram muito mais petróleo no mercado, eles estão segurando a produção para manter os preços sempre altos, certo? E isso é um dos fatores que tem causado inflação em todo o planeta e a gente reclamaram direto do preço da gasolina aqui no Brasil. E agora, para ajudar de vez, a Rússia, um dos maiores produtores do mundo também, está num conflito com a Ucrânia e isso já fez disparar o preço do barril do petróleo. O barril do petróleo que estava na casa dos 80, 85, bateu $100 o barril, Brent que eles falam, com o início do conflito. De novo, aumentar o preço do petróleo significa aumentar o custo de transporte do mundo inteiro, aumentar o custo energético do mundo inteiro, e isso significa aumentar todos os produtos que dependem de transporte. Aumento de preço de energia escala para outros setores. Resultado, aumento de preço vai gerar inflação. Então a gente deve ter uma pressão inflacionária ainda maior, com o risco da nossa gasolina aqui no posto subir ainda um pouco mais. Certinho? Gostou dessa aula? Então curte de novo. Não esquece aqui dos links que eu falei. Acho que é isso aí, mano. A aula ficou da hora, eu gostei dessa aulinha. E para você, respira fundo. Bora pra facu.